Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Hoje vamos dar sequência ao estudo do direito das obrigações. Estamos na parte final do direito das obrigações, falando sobre a extinção do vínculo obrigacional. Você se lembra? Na última aula comentei que, assim como quase todas as outras relações jurídicas do direito obrigacional, do direito civil de forma geral, a obrigação ela também tem início, meio e fim. Ela nasce, se desenvolve e em dado momento ela morre. No estudo que nós temos desenvolvido, vimos lá no início, no nascedouro da relação obrigacional, que ela se origina de alguma das suas fontes, especificamente as fontes imediatas: contrato, ato unilateral de vontade e ato ilícito. Tem a sua existência confirmada pelos elementos constitutivos, sujeito, objeto, vínculo, e se desenvolve em alguma ou algumas das espécies obrigacionais. Antes do seu fim, a obrigação ela pode ser transmitida por meio da cessão de crédito ou da assunção de dívida e em algum momento ela será extinta. Direito obrigacional, ao contrário do direito das coisas, ele se caracteriza pela temporalidade. O direito pessoal não é eterno, não existe obrigação ad eterno. Em algum momento a relação obrigacional precisará ser extinta. E é no contexto da extinção das obrigações que nós estamos trabalhando. Na última aula, apresentei para os senhores este quadro, em que nós encontramos aqui algumas formas de extinção da relação obrigacional. Algumas formas de extinção que decorrem do adimplemento, ou seja, a extinção da obrigação com o cumprimento de uma prestação que satisfaz a vontade ou interesse do credor, então extinção com adimplemento, e algumas formas extraordinárias de extinção. Assim chamadas porque aqui, nas formas extraordinárias de extinção, nós não temos pagamento. Isso mesmo. Variadas formas de extinção da obrigação, algumas decorrentes do adimplemento, portanto, todas essas têm um ponto comum, qual seja o pagamento, e algumas formas extraordinárias. Assim chamadas porque, neste caso, a obrigação é extinta, mas ela é extinta sem pagamento. Ela é extinta sem pagamento. Na última aula, nós falamos sobre a primeira forma de extinção das obrigações, e a maior delas, que é a extinção por meio do pagamento direto. Falamos na última aula sobre a extinção por meio do pagamento direto. O que significa que, neste caso, o devedor entregou para o credor exatamente aquilo que foi convencionado originalmente. Exatamente aquilo que era o objeto originário da relação obrigacional. Se imaginarmos uma obrigação oriunda de contrato, como a maioria das vezes o é, neste caso, a obrigação foi extinta pela exata forma como se imaginou na celebração. No exato momento em que celebraram o contrato, convencionou-se a prestação ser cumprida pelo devedor e foi esta a prestação entregue, dando cabo, culminando na extinção do vínculo obrigacional. Pagamento direto. No contexto do pagamento direto, vimos à luz da lei alguns requisitos subjetivos, alguns requisitos objetivos. Vimos a quem se deve pagar
ao accipiens, quando que o pagamento feito ao credor é inválido, e falamos também sobre quem deve pagar, ou melhor, quem pode pagar, que é o solvens. O solvens pode ser o próprio devedor, ou pode ser um terceiro, interessado ou não interessado. Se um terceiro interessado fizer o pagamento, ele se subroga na posição do credor. E sobre subrogação nós vamos falar agora. Entretanto, se um terceiro não interessado é quem faz o pagamento, ele não subroga, mas tem direito, em regra, a reembolso. Falamos também sobre os requisitos objetivos do pagamento direto. Onde se deve pagar, quando se deve pagar e qual é a prova do pagamento. Pois bem, seguimos agora. Seguimos agora no nosso quadro e nesta aula falaremos sobre o pagamento indireto. Extinção da obrigação por meio do pagamento indireto. Vamos falar sobre consignação, subrogação da ação e imputação do pagamento. Então, abra aí o seu código, abra aí o seu caderno, né? Já pegue aí o seu material de estudo para começarmos as anotações, iniciando pela extinção da obrigação por via da consignação em pagamento. Ok? Estamos falando sobre extinção da obrigação, extinção por pagamento indireto. E a primeira forma de pagamento indireto é exatamente a consignação em pagamento, ou o pagamento em consignação, como ali intitulado. Você se lembra, porque tenho falado bastante sobre isso, que o pagamento não é apenas um dever do devedor, mas é também um direito. Nós vinculamos naturalmente a ideia de que o devedor, ele tem o dever de cumprir a prestação, ele tem o dever de pagar. Mas eu insisto, isso é absolutamente correto, mas eu insisto com vocês que o devedor, ele não tem apenas o dever de pagar, mas ele tem também o direito de pagar. Isso precisa ficar muito claro na mente dos senhores. Ah, professor, por que ele tem o direito de pagar? Simples. Porque você imagina que está devendo 50 mil reais a determinada pessoa e a data de vencimento é hoje. Se você não pagar hoje, o que acontece? Você vai sofrer as consequências da inadimplência. Dentre elas, uma eventual multa, moratória, juros. Observem, aí você, sabendo disso, se dispõe a realizar o pagamento, vai ao encontro do credor, porque esta é uma dívida portável, e não encontra o credor. O credor simplesmente desapareceu. E aí? A sua dívida vence hoje. Você deve, não nega, quer pagar, mas não tem como fazê-lo. Ou estamos diante de uma dívida quesível, e a época do pagamento vem um credor, depois vem outro credor, e você não sabe para quem pagar. E aí se lembra daquela máxima popular de que quem paga mal paga duas vezes. E nós temos visto na aula de direito civil que realmente essa máxima é verdadeira. Precisamos ter muito cuidado ao fazer o pagamento, porque quem paga mal paga duas vezes. Ou até mais do que duas. Vieram 3 pessoas cobrarem o adimplemento. Vieram 3 possíveis credores exigindo o cumprimento da prestação. E aí, para quem pagar? Para quem pagar? É evidente, o devedor tem o dever de pagar. Mas não só isso.
ele também tem o direito de fazer o pagamento. E essa é a questão que precisamos compreender para falarmos sobre consignação. Por quê, professor? Qual que é a relação disso tudo com a consignação em pagamento? A relação é a seguinte: a forma como o devedor exercerá esse direito quando quer pagar, mas se vê impossibilitado, se vê impedido, será por meio da consignação em pagamento. A consignação em pagamento é uma forma de pagamento indireto, através do qual o devedor exerce o seu direito de pagar quando por algum motivo se vê impossibilitado de voluntariamente, de diretamente fazê-lo. A ideia original era fazer o pagamento direto, sobre o qual estudamos na aula passada. Essa era a ideia original, vou fazer o pagamento direto. Mas por algum motivo, este devedor que quer pagar não tem como fazê-lo. Mas ele tem que fazer, porque ele tem que extinguir a obrigação para dela se exonerar. Porque se não extinguir, vai sofrer os efeitos da mora, multa, vai sofrer os efeitos dos juros. Se eu imaginar que essa prestação é a entrega de uma coisa certa, você se recorda que a coisa perece para o dono. Então, se eu, devedor, tenho que entregar a coisa certa, eu quero entregar rápido. Porque se antes da tradição essa coisa perece, eu vou sofrer o prejuízo da perda, porque eu ainda sou dono. Mas não tem como fazer, professor. Então eu vou consignar. Então eu vou consignar o pagamento e assim me exonerar. Eu vou depositar em juízo. Nada mais do que isso. Consignação e pagamento, mais uma vez, é uma forma de pagamento indireto, que põe fim à relação obrigacional. Por isso põe fim à relação obrigacional. Mas não só, é uma forma através, ou é um instrumento através do qual o devedor exerce o seu direito de pagar quando por algum motivo se encontra impossibilitado de fazê-lo diretamente. E aí, entendam o seguinte, até destaco aqui. Geralmente, quando falamos em consignação em pagamento, a ideia é de que a obrigação possível de ser consignada é aquela de pagamento em dinheiro. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a consignação em pagamento anteriormente e sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes, quando pensamos em consignação em pagamento, pensamos no depósito judicial de um valor em dinheiro. O indivíduo deve 50 mil reais para uma pessoa, não tem como pagar. Existem várias pessoas se dizendo credoras, ou existe um litígio em torno desse débito, e ele vai lá, consigna o pagamento, deposita o dinheiro em juízo. E porque essa é a situação mais normal, esse é o exemplo mais corriqueiro, muitos acabam pensando que só é possível consignar pagamento em dinheiro. Vamos mudar essa história a partir de agora. Qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. Nas primeiras aulas sobre espécies de obrigação, falamos sobre a obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Atenção, qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. Qualquer obrigação de dar tem como ser consignada. Beleza? Ah, professor, mas é a entrega de um carro. Como é que eu vou depositar um carro em juízo? Simples, o juiz vai determinar, né, um depositário. Uma garagem, por exemplo.
onde este carro ficará lá depositado. Ah, professor, mas é aquela situação lá das obrigações alternativas em que eu devia um cavalo ou uma égua. Como é que eu vou depositar um cavalo? Professor, determina um depositário, um aras, por exemplo. Agora eu te peguei, professor. A obrigação é decorrente de um contrato de compra e venda de imóvel. E eu estou vendendo um imóvel. Como é que eu vou depositar um imóvel em juízo? Agora eu te peguei. Não, tem como. Simbolicamente se entrega as chaves. Qualquer obrigação de dar tem como ser extinta por via da consignação. Qualquer obrigação de dar. O que não tem como ser extinto por consignação é obrigação de fazer e não fazer, né? O que me parece um tanto quanto óbvio. Porque na obrigação de fazer e não fazer, a prestação é a realização ou não de uma conduta, de um comportamento. Como consignar isso? Não tem. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.